Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta segunda-feira, 10/6, os futuros da soja encerraram o dia de forma mista. Depois de uma sessão marcada por muita volatilidade, a recuperação parcial das perdas na véspera veio com otimismo sobre as conversas comerciais entre Estados Unidos e China. Mas o cenário climático, somado às boas condições nas lavouras americanas, continua no radar dos investidores, reforçando a expectativa de uma safra cheia, o que pressiona os preços no curto prazo. Além disso, os operadores já começam a se posicionar ante a divulgação do relatório do WASDE, que deve trazer uma visão ligeiramente mais confortável sobre a relação entre oferta e demanda global. O mercado espera aumento nos estoques finais dos Estados Unidos para a safra 24/25 e também nos estoques de passagem na safra 25/26, tanto nos Estados Unidos quanto a nível mundial. Outros fatores de pressão foram a queda do petróleo, somada à valorização do dólar internacional, que reduz a competitividade da soja americana no mercado global. Por fim, o relatório Crop Progress do USDA mostrou que 90% das lavouras de soja já foram semeadas, o que representa um avanço de 6% em relação à semana anterior. Além disso, as lavouras americanas estão em 68% entre boas e excelentes, o que mostra uma leve melhora frente à semana passada. Num fechamento praticamente neutro, principalmente na questão do setembro, que teve um leve ganho de 0,16%, o que equivale a 1,75 cents, relativamente abaixo do melhor momento do dia, onde chegou a trabalhar com até 6,25 cents de alta. Dessa forma, o setembro fechou cotado a 1.049,50. Já os futuros do milho terminaram o dia em alta, com recuperação na reta final do pregão. O movimento foi impulsionado pela expectativa em torno do relatório do WASDE, que será divulgado nesta quinta-feira. Durante boa parte do dia, os preços enfrentaram pressão, especialmente com a projeção de uma safra robusta nos Estados Unidos, sustentada por condições climáticas favoráveis. Segundo o USDA, 71% das lavouras estão em boas e excelentes condições, superando inclusive as estimativas do mercado. A produção norte-americana deverá ser estimada em 401,2 milhões de toneladas, um número abaixo da previsão anterior, mas ainda bem acima da safra 24/25. A volatilidade também veio da queda do petróleo e da alta do dólar, fatores que afetam diretamente as expectativas de exportação americana. Já sobre os estoques finais da safra 24/25, a expectativa é de leve redução, e os estoques de passagem da safra atual também devem cair, o que acabou dando suporte adicional aos preços, especialmente nos contratos mais curtos. Por isso, o fechamento no milho foi um pouco mais expressivo. O setembro teve ganho de 0,8%, o que equivale a 3,25 cents de alta. Dessa forma, o setembro fechou cotado a 425,50. E o movimento de alta no mercado internacional também acabou ajudando nas cotações do milho no Brasil na B3, onde o ganho no setembro foi de 0,40%, com o setembro fechando a R$ 65,27. E já trazendo para vocês umas estimativas em relação ao relatório do USDA, que será divulgado no dia 12, nós observamos uma redução nos estoques de milho para a safra 24/25 em torno de 2%, e um aumento na safra do Brasil de milho safrinha em 1,2%, ganho de praticamente 1,5 milhão de toneladas. Já para a soja 24/25, os números têm baixa variação, o que trouxe menor volatilidade aos preços. Já para a safra 25/26, o milho acaba apresentando uma baixa redução, na casa de 0,5%, o que equivale a mais ou menos 200 mil toneladas a menos, um número que gera também pouca volatilidade no mercado, assim como aconteceu na soja, onde o aumento de estoque deve ficar em torno de 200 mil toneladas para os Estados Unidos. Percentualmente, até um número um pouco expressivo, 2,4%. Mas em números absolutos, acaba sendo pouco esses 200 mil toneladas a mais para os estoques 25/26. E falando um pouco sobre o mercado de prêmios para a soja, o
o mercado teve uma leve queda de 3 cents, mas ainda continua permanecendo na casa dos 90 cents acima para a cotação no julho. Agora trazendo o mercado de dólar, que encerrou o dia com leve alta, em meio a uma sessão bastante volátil. No cenário internacional, a queda dos juros dos títulos do Tesouro Americano pressionou a moeda. Já no Brasil, o IPCA abaixo do esperado e a expectativa de manutenção da Selic atuaram para conter a valorização do dólar. Já por outro lado, as incertezas fiscais e as discussões em torno do IOF acabaram limitando a força de queda da moeda americana. Dessa forma, o dólar, que operou na casa de 5,57 a 5,53, fechou em leve alta, cotados a 5,55,87. E esses foram os principais movimentos do dia nos mercados de soja, milho e dólar. Seguimos acompanhando as tendências e os dados que podem influenciar as próximas sessões. Com atenção especial essa semana para o relatório do WASDE. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.